E aí pessoas, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo beleza? Onde vocês estiverem nesse mundão de Deus, tudo tranquilo, tudo em paz? Como é que estão as coisas? Tudo bacaninha? Tudo legal mesmo? Ó, pra quem não me conhece, eu sou o Paulo do canal Paulo Dharma 1970. Tô aqui pedindo pra você mais uma vez, ó, você que já me acompanha há bastante tempo, muito obrigado, valeu, brigadão. Você que me acompanha sempre aí, ó, obrigado. Agradecendo também a Deus, né, porque sem Deus nós não podemos fazer rigorosamente nada, beleza? Então, ó, você que não me conhece, sou o Paulo do canal Paulo Dharma 1970. Tô pedindo aqui que você que tá chegando aqui, ó, beleza? Curta o vídeo aí, se inscreva no canal, ó, arroba Paulo Dharma 1970 é o meu Instagram, beleza? Se inscreve no canal, se inscreve no canal, se inscreve no canal, comenta, beleza? Curte o vídeo, tranquilo? Ó, se você também quiser ajudar o canal, ó, 988-290-767-91 é o Pix do Paulo, beleza? Ó, a gente volta já já aqui com o vídeo que a gente tá terminando de amarrar aqui as coisas aqui, a gente volta já já, beleza? Até já já, valeu! Então, beleza? Seguinte, os clássicos, né? Um desses dias aí eu sentei e li o Jane Eyre da Charlotte Brontë. E assim, eu pensei, opa, agora eu vou dar um descanso, né? Vou dar um descanso, vou ler um livro mais. Acontece que a gente é movido por, né, forças aí que a gente não pode descrever direito. Então, acontece o seguinte: tinha eu o Cartucho de Parma, esse clássico do século XIX aqui do Stendhal, clássico que eu tô com ele há bastante tempo para ler. Aí eu terminei de ler o Jane Eyre, aí falei, agora vou, não, esse aqui tá dando sopa aqui na minha mão há muito tempo, desde 2015 que eu tenho esse livro guardado para ler do Stendhal e não lia, né? Aí eu olhei os meus materiais do Stendhal, do amor, clássicos do Stendhal, do amor, e também, obviamente, o Vermelho e o Negro, que não é o livro contando a história de um certo time de futebol. Nunca pensem nisso, por favor. É o Stendhal, o Vermelho e o Negro, clássico, Julien Sorel, a revista que vai se tornar padre, e não vou dar detalhes aqui do livro. Se você quiser, tem provavelmente vídeos aí na internet. Dá uma olhada. Um dia, de repente, quem sabe, talvez eu releia e faça uma resenha aqui. Mas o caso não é esse. O caso é esse aqui, Cartucho de Parma. Tava eu com esse livro. Aí vou pegar e vou dar uma lida, né, do Stendhal. Esse é considerado provavelmente um dos maiores clássicos do século XIX em todos os tempos. Um dos maiores livros de todos os tempos. Talvez a obra-prima do Stendhal. A obra-prima, maior do que o Vermelho e o Negro, mais do que o Vermelho e o Negro, mais. E ele escreveu esse livro aqui em pouquíssimos dias, tipo 30, 38, 40 dias. O cara é o Mr. Bailey, né, como diz, né, o Henry Bailey, o homem que se escondeu por trás desse pseudônimo aqui do Stendhal, e ele gostava do pseudônimo. Era um homem que amava Napoleão Bonaparte, e praticamente, se você pegar tanto Vermelho e Negro quanto a Cartucha de Parma, todos os livros tem aquele início do século XIX com as premissas do Napoleão Bonaparte, né, as conquistas do Napoleão Bonaparte. E esse aqui começa exatamente nesse ponto, esse Cartucho de Parma. Assim, vou explicar logo o que é Cartucho de Parma para não ficar aqui, né, lá na frente eu esqueci. Cartucho de Parma é uma ordem religiosa, né, tipo capuchinho, tipo os capuchinhos, né, que tem na Itália, onde as pessoas vão se pelo menos era assim, né, as pessoas iam se enfiar ou iam para poder seguir uma espécie de ordem religiosa. Isso era muito comum no século XIX, século XVIII, XIX. Eu não sei dizer para vocês se por um acaso isso continua existindo, mas o nome Cartucho é exatamente isso, é uma ordem religiosa lá pelos lados da Itália, que é o nome que dá o título ao livro do Stendhal. E seguinte, isso aqui começa exatamente em 1796. O Marquês Del Dongo, né, que é o pai do nosso herói aqui, o Fabrício Del Dongo, é um homem que ele mora lá mora ali pelos lados da Itália, em Milão, naquela área italiana.
ele espera, esse Marquês del Dongo, que é uma espécie de espião, ele espera durante 14 anos a queda do Napoleão. 14 anos. Ele tem dois filhos, o caçula é exatamente o Fabrício del Dongo, que é um menino que ele não tem muita admiração, ele gosta do primogênito. O Fabrício é um garoto que foi criado sobre aquele mundo napoleônico, naquelas guerras napoleônicas. Ele tem uma admiração pelo Napoleão. Ele tem uma tia, que é a duquesa Gina Pietranera. Essa duquesa gosta bastante do rapaz. O rapaz é daquelas figuras arrivistas do século XIX, né? Que se você pegar do Balzac, Lucien de Rubempré, se você pegar o próprio personagem principal aqui, né, do Vermelho Negro, o Julien Sorel, você vai ver que no século XIX aquelas figuras heróicas, né, que o Stendhal ele tinha aquele amor pelas figuras heróicas, principalmente do passado remoto, da Renascença. Ele queria essas figuras, ele queria de volta. Ele vê em Napoleão exatamente esse tipo de figura, o conquistador, aquele homem que vai dominar a Europa por 15, 20, uma espécie de 20 anos, vai até ser derrotado em Waterloo, definitivamente, e ser preso na ilha de Elba. O que acontece? Esse Fabrício, ele é um menino que é criado meio às expensas do pai, e ele, assim, quer se tornar um aventureiro extremamente ingênuo, muitas vezes, extremamente ingênuo. O livro mostra a ascensão dele, né? Dizem, o próprio Stendhal escreveu um texto sobre a cartucha, um texto longuíssimo, que inclusive tem nessa edição aqui, faz um resumo interessante sobre o cartucha, e ele vai contar que essa paixão do Henri Beyle ou Stendhal pelas figuras heróicas renascentistas é o que vai dar a linha de frente aqui do cartucha, que vai levar esse herói meio dúbio, né? Esse herói dúbio, que, assim, bem, muitas vezes ingênuo. O personagem, ele vai participar da Batalha de Waterloo sem nem saber que está na Batalha de Waterloo. É um negócio interessante aqui do livro. O próprio autor lá, o autor do Guerra e Paz, o Tolstói, ele vai dizer que por conta desse livro aqui, ele escreveu Guerra e Paz. Ele escreveu Guerra e Paz por conta desse cartucho de Parma. As cenas de batalha, o que acontece em Waterloo, com a queda do Napoleão, com a derrota do Napoleão, isso aqui vai ficar bem, bem forte aqui. A passagem, inclusive, eu vou até ler aqui, eu vou deixar passar, né? Deixa eu ver aqui. Beijou aquelas pessoas que lhe eram tão caras e partiu naquele mesmo instante, sem querer voltar ao seu quarto. Caminhou tão depressa, temendo sempre ser perseguido por gente a cavalo, que nessa mesma noite chegava a Lugano. Estava fugindo. Ele sempre o livro, praticamente a metade do livro, ele fugindo. Metade do livro ele fugindo de algum tipo de perseguição. Ele vai se instalar em algum lugar, fica lá um certo tempo, conquista ou faz alguma paixão lá, etc. Acaba voltando para a tia, para a duquesa. Ele geralmente vai girar em torno disso. Por gente a cavalo que nessa mesma noite chegava a Lugano. Graças a Deus estava numa cidade suíça e não tinha mais receio de ser violentado na estrada solitária por agentes pagos pelo pai. O pai perseguindo o pai junto com o irmão. Acha ele, não vou muito com as fuças, não vou muito com os cornos do Fabrício. Aí botam perseguidores atrás para prendê-lo. Desse lugar, escreveu-lhe uma bela carta, fraqueza de criança, que deu consistência à cólera do Marquês. Fabrício tomou a mala posta e passou o Saint-Gothard. Sua viagem foi rápida e entrou em França por Pontarlier. O imperador estava em Paris. O imperador é Napoleão. Aí começaram as desgraças de Fabrício. Ele partira com a firme intenção de falar ao imperador. Jamais lhe passara pelo espírito a ideia de que isso fosse difícil. Ele queria falar com o Napoleão. Ele queria um tete-a-tete com o Napoleão. Olha só a ingenuidade do indivíduo, né? Em Milão,
via o príncipe Eugênio 10 vezes por dia e, se quisesse, poderia falar-lhe. Em Paris, todas as manhãs, ia ao pátio do castelo das Tuileries assistir às revistas passadas por Napoleão, mas nunca lhe foi possível aproximar-se do imperador. Nosso herói julgava que todos os franceses estivessem profundamente comovidos, como ele, com o extremo perigo que a pátria corria. A mesa do hotel onde se hospedara não fez mistério dos seus projetos e do seu devotamento. Encontrou rapazes de uma doçura amável, mais entusiastas ainda do que ele, e que em poucos dias não deixaram de roubar-lhe todo o dinheiro que possuía. Felizmente, por pura modéstia, não falara nos diamantes que a mãe lhe dera. Na manhã em que, depois de uma orgia, foi irremediavelmente roubado, comprou 2 bonitos cavalos. Tomou como criado um antigo soldado palafreneiro de um vendedor de cavalos e, no seu desprezo pelos jovens parisienses bem-falantes, partiu para o exército. Não sabia de nada, a não ser que as forças se estavam concentrando em Maubeuge. Apenas chegado à fronteira, achou ridículo pernoitar numa casa aquecendo-se diante de uma boa chaminé, enquanto os soldados bivacavam. Sem dar ouvidos ao seu criado, que não era falto de bom senso, correu a meter-se imprudentemente nos bivaques da extrema fronteira na estrada da Bélgica, onde vai acontecer o Waterloo, na Bélgica. Apenas chegou ao primeiro batalhão colocado à beira da estrada, os soldados começaram a examinar aquele jovem burguês cujo traje nada tinha que lembrasse um uniforme. Caía a noite e soprava um vento frio. Fabrício aproximou-se de um fogo, pediu hospitalidade mediante pagamento. Os soldados se entreolharam, espantados sobretudo com a ideia de pagar, e concederam-lhe com bondade um lugar junto ao fogo. O criado arranjou-lhe um abrigo. Daí a uma hora, porém, passando o quartel-mestre do regimento por perto do bivac, os soldados contaram-lhe da chegada daquele estrangeiro que falava mal francês. O quartel-mestre interrogou Fabrício, que lhe falou de seu entusiasmo pelo imperador com um tom que pareceu suspeito. Todo mundo vai achar esquisitíssimo. À vista do que o oficial subalterno convidou a que o acompanhasse à presença do coronel, instalado na granja vizinha. O criado de Fabrício aproximou-se com os 2 cavalos. A vista destes pareceu impressionar de tal forma o quartel-mestre que este mudou logo de ideia e pôs-se a interrogar também o criado. Este antigo soldado, adivinhando desde logo o plano de campanha do interlocutor, falou das proteções com que contava o seu patrão, acrescentando que com certeza não escamoteariam os lindos cavalos. Imediatamente um soldado chamado pelo quartel-mestre pôs-lhe a mão na gola do casaco, um outro tomou conta dos cavalos e, com ar severo, o oficial subalterno ordenou a Fabrício que o seguisse sem retrucar. Isso aqui os primórdios do dia seguinte, do day after, do Waterloo, onde vai acontecer a grande batalha histórica. Assim, a gente sabe, Napoleão é fruto da Revolução Francesa, a gente não pode esquecer de colocar isso, fruto da Revolução Francesa. Ele surge como soldado como general com 22 anos de idade, logo em 1796, com 22 anos de idade, ele praticamente toma de assalto a Europa. Ele vai chegar nas fronteiras da Europa, ele vai chegar aqui na Itália, A Itália não é o país que nós conhecemos hoje. A Itália era repartida em pequenos reinos, né? Por isso é que Parma era um pequeno reino, tinha um príncipe, tinha o Vaticano, tinha os estados papais. O Napoleão vai ser coroado imperador em 1802. O Papa Pio II, se eu não estou enganado, que vai coroá-lo imperador dos franceses. E o Napoleão ele vai ser imperador dos franceses até 1816, quando definitivamente a queda dele vai acabar. Ele não vai ser mais imperador, ele vai ser derrubado, ele vai ser exilado na ilha de Santa Helena, e lá ele vai morrer em 1821 ou 1822, se eu não estou enganado, tá? Mas eu vou colocar aqui a data correta aqui, 1821, 1822, o grande imperador dos franceses. E como eu falei, o Stendhal era fanático, ele esteve numa das derrotas do Napoleão, quando Napoleão invadiu a Rússia, chegou a Moscou. Stendhal estava lá. Ele estava lá, ele acompanhou a tropa de Napoleão. Ele também era um soldado, ele acompanhou a tropa de Napoleão, ele viu em loco o desastre.
Isso vai ser contado no clássico do Tolstói, Guerra e Paz. Se você não leu Guerra e Paz, são 1.500 páginas. Vai contar como foi o desastre napoleônico por conta do general Inverno, como se diz, né? Então Napoleão vai tomar vai perder, vai voltar fracassado para Paris. Aí depois ele vai adentrar em Waterloo, nessa área da Bélgica. Vai ter os exércitos britânicos, vai ter um conluio de exércitos e vão derrotá-lo, Napoleão, em 1815 aqui em Waterloo. Então vai aqui, ó. Depois de o fazer andar uma boa légua a pé na escuridão, tornada mais profunda na aparência pelo fogo dos bivacs, que de todos os lados iluminavam o horizonte, o oficial subalterno entregou o Fabrício a um oficial de gendarmeria que com ar grave lhe pediu os papéis. Fabrício mostrou seu passaporte, que o qualificava como vendedor de barômetros carregando sua mercadoria. Imagina, o indivíduo era tido como vendedor, passaporte falsificado, tá? E o nome dele nem era, porque se ele fosse pego como italiano, provavelmente ele seria fuzilado. Então ele adentrou ingenuamente ao meio dos caras, no meio do exército napoleônico, e nessa ingenuidade ele estava lá, vendo as coisas acontecendo. Aí vão roubar ele, né? Se serão bestas, exclamou o oficial, mas isso é demais. Interrogou o nosso herói, o qual falou do imperador e da liberdade em termos do mais vivo entusiasmo, o que fez com que o oficial de gendarmeria fosse sacudido por um riso louco. Por Deus, não tens grandes habilidades, exclamou. É coisa de pasmar, esse topete de nos mandarem papalvos da tua espécie. E por mais que Fabrício se esfalfasse, tentando explicar que efetivamente não era vendedor de barômetro, o oficial mandou-o à prisão de B, pequena cidade da vizinhança onde o nosso herói chegou às 3 horas da madrugada, cego de raiva e morto de cansaço. Nessa altura do campeonato, os cavalos já eram, né? Os cavalos já eram. Vai ter outra passagem aqui, ó. Aqui, ó. Nesse dia, olha que legal isso aqui. Isso aqui dá o estilo, né? Ó, nesse dia, o exército que acabava de vencer a batalha de Ligny marchava francamente para Bruxelas. Estava-se na véspera da batalha de Waterloo. Por volta do meio-dia, continuando sempre a chover em bátegas, Fabrício ouviu o troar do canhão. Essa felicidade fez-lhe esquecer completamente os horríveis momentos de desespero que sofrera por causa daquela prisão injusta. Marchou até muito tarde da noite e, como começava a ter algum bom senso, foi procurar alojamento na casa de um camponês muito afastado da estrada. Esse camponês chorava e afirmava que lhe haviam tomado tudo. Fabrício deu-lhe um escudo e ele achou a veia. Meu cavalo não é uma beleza, pensou Fabrício, mas isso não quer dizer nada. Mesmo assim poderia ser do agrado de algum quartel-mestre. Foi, pois, deitar-se na estrebaria ao lado dele. 1 hora antes do amanhecer, no dia seguinte, Fabrício estava na estrada e a força de carícias conseguira que o cavalo marchasse a trote. Cerca das 5 horas ouviu-se o canhoeiro. Eram as preliminares de Waterloo. Aí o que o bicho vai pegar aqui, ó. Aí ele vai encontrar com a vivandeira, uma mulher que anda numa carroça recolhendo as coisas dos mortos, né? Dos mortos, recolhendo também os mortos também. Tá lá com a carroça. Então ele topa com essa vivandeira. Essa vivandeira acha ele muito esquisito, para variar, né? Acha o que esse garoto tá fazendo no meio dessa confusão, no meio desse rolo. Aí aqui, ó. A vivandeira tomou pela direita e enveredou por um atalho no meio da campina. Havia barro da altura de um pé. A pequena carrocinha esteve a ponto de ali ficar. Fabrício empurrou a roda. O cavalo dele caiu por 2 vezes. Em breve, o caminho com menos água ficou reduzido a um trilho no meio da grama. Fabrício não dera 500 passos quando seu matungo parou de supetão. Um cadáver atravessado na estrada horrorizava cavalo e cavaleiro. O rosto de Fabrício, habitualmente pálido, tomou uma tonalidade verde muito pronunciada. A vivandeira, depois de olhar o morto, disse como se falasse consigo mesmo: não é da nossa divisão. Depois, erguendo os olhos para o nosso herói, deu uma gargalhada. Haha, meu querumbim, exclamou. Aqui temos uma linda coisa. Fabrício permanecia gelado. O que acima de tudo o impressionava era a sujeira dos pés daquele cadáver, cujos sapatos já lhe haviam sido tomados e ao qual tinham deixado apenas umas calças ordinárias completamente manchadas de sangue. Aproxima-te, disse a vivandeira a Fabrício. Apeia-te, é preciso que te acostumes, olha, exclamou.
Entrou-lhe pela cabeça. Uma bala que penetrara ao lado do nariz saíra pela fonte oposta e desfigurava o cadáver de modo hediondo. Este ficara com o olho aberto. Apeite de uma vez, rapaz, disse a vivandeira, e dá-lhe um aperto de mão para ver se ele te retribui. Sem hesitar, embora prestes a vomitar a alma de nojo, Fabrício despencou-se do cavalo e pegou a mão do cadáver, que sacudiu com firmeza. Depois ficou como que aniquilado, sentia-se sem forças para tornar a montar a cavalo. O que, sobretudo, horrorizava era aquele olho aberto. A vivandeira vai julgar-me um covarde, dizia a si mesmo com amargura. Sentia, porém, a impossibilidade de mover-se. Cairia se o tentasse. Aquele momento foi horrível. Fabrício esteve a ponto de desmaiar completamente. A vivandeira percebeu, saltou agilmente da carrocinha e apresentou-lhe, sem dizer uma palavra, um copo de aguardente que ele engoliu de um sorvo. Pode tornar a montar o cavalo, e continuou a jornada conservando-se calado. A vivandeira olhando-o de quando em quando de soslaio. Amanhã te baterás, meu rapaz, disse-lhe por fim. Hoje ficarás comigo, estás vendo que precisa aprender o ofício de soldado. E aí ela vai dando os toques para ele. Ele não tem a menor ideia, assim, aquela coisa, né? Nós estamos diante de um acontecimento histórico, você está vendo algo extraordinário que está à sua cara, mas você não sabe. Aquilo vai ter repercussões pelos séculos, mas ele não tinha a menor ideia. Ele vai sempre ter dúvida se ele participou da batalha, se ele estava na batalha de Waterloo, se ele estava ali presente à batalha. Isso vai ser uma dúvida que vai permear a vida dele. Mais uma passagem, ó. Para de uma vez, pateta! Gritou-lhe o quartel-mestre. Fabrício verificou que se achava a 20 passos à direita, na frente dos generais e precisamente do lado para onde eles estavam olhando com seus óculos de alcance. Ao voltar para colocar-se na retaguarda dos outros russardos, que tinham ficado alguns passos para trás, viu que o mais gordo dos generais falava ao que lhe estava ao lado, também general, com ar autoritário e quase de repressão, e até praguejava. Fabrício não pôde conter a curiosidade e, apesar do conselho de não falar, que lhe fora dado por sua amiga, a carcereira, arranjou uma pequena frase bem francesa, bem correta, e perguntou ao seu vizinho: quem é esse general que está passando um sabão no outro? Ora essa, é o Marechal. Que Marechal? O Marechal Ney, idiota. Mas vem cá, onde serviste até agora? Fabrício, embora muito suscetível, não se lembrou de zangar-se com a injúria. Contemplava imerso numa admiração infantil aquele famoso príncipe de Moscova, o bravo dos bravos. Esse Marechal Ney, ele vai ser um dos que quando o Napoleão voltar ele da Ilha de Elba, ele vai aderir ao Napoleão, mas o Napoleão vai cair logo em seguida. Aí o que acontece? Ele vai ser fuzilado no final de 1815. Ele vai ser fuzilado no final desse ano aqui de 1815. Quando houver restauração, todos os que aderiram ao Napoleão vão ser fuzilados. Esse Marechal Ney vai ser um dos. Deixa eu ver aqui. Aí vai ter, ele vai estar na batalha. Aqui, ó. A escolta e o general Conde de A desapareceram logo por trás de uma renque de salgueiros. Fabrício, fulo de raiva, chegou também àquela linha de salgueiros, costeando um canal muito profundo que atravessou. Depois, tendo chegado ao outro lado, recomeçou a praguejar ao avistar novamente, mas a uma enorme distância, o general e a escolta que desapareciam entre as árvores. Ladrões, ladrões! Gritava ele, agora em francês. Desesperado muito menos pela perda do cavalo do que pela traição, deixou-se cair na beira de um fosso, cansado e morto de fome. Se seu belo cavalo lhe tivesse sido tomado pelo inimigo, ele não pensaria nisso, mas ver-se traído e roubado por aquele quartel-mestre a quem tanto queria e por aqueles hussardos que considerava como irmãos, era o que lhe despedaçava o coração. Não podia conformar-se com tanta infâmia e, com as costas apoiadas contra um salgueiro, pôs-se a chorar lágrimas ardentes. Iam-se desfazendo um a um todos os seus belos sonhos de amizade cavalheiresca e sublime, como a dos heróis de Jerusalém libertada, do Tasso. Ai, ai. Ver chegar à morte não era nada, uma vez que se estivesse cercado de almas heróicas e ternas, de nobres amigos a nos apertar a mão no momento do último suspiro. Mas como conservar o entusiasmo no meio de vis larápios? Fabrício, como todo homem indignado, exagerava.
Ao cabo de um quarto de hora de enternecimento, notou que as balas de canhão começavam a chegar até a fileira de árvores sob cuja sombra meditava. Ergueu-se e procurou orientar-se. Contemplava aqueles prados margeados por um largo canal e o renque dos salgueiros frondosos. Pensou reconhecer o local. Avistou um corpo de infantaria que passava o fosso e entrava nos prados a um quarto de légua na fronte dele. Eu ia adormecer, disse consigo mesmo, mas o que interessa é não cair prisioneiro. Pôs-se a caminhar muito. Enquanto avançava, tranquilizou-se, reconheceu o uniforme dos regimentos pelos quais temia ser interceptado. Eram franceses. Ele andou à direita, ele foi pela direita para alcançá-los. Após a dor moral de ter sido tão indignamente traído e roubado, outra havia que a cada instante se fazia sentir mais vivamente, estava morrendo de fome. Foi, pois, com extrema alegria que depois de ter marchado ou antes corrido, durante 10 minutos percebeu que o corpo de infantaria, que ia muito depressa, também parava para tomar posição. Alguns minutos mais tarde achava-se no meio dos primeiros soldados. Camaradas, não me podem vender um pedaço de pão? E esta? Não é que esse tal não está tomando por padeiros? Essas duras palavras e as risadas sarcásticas que as acompanharam deprimiram Fabrício. A guerra não era, pois, aquela nobre e comum arroubo de almas amantes da glória que ele imaginava de acordo com as proclamações de Napoleão. Sentou o seu melhor, deixou-se cair no gramado, empalideceu. O soldado que lhe falara e que se detivera a 10 passos para limpar a bateria do fuzil com o lenço, aproximou-se dele e atirou-lhe um pedaço de pão. Depois, vendo que ele não o apanhava, o soldado pôs-lhe um pedaço na boca. Fabrício abriu os olhos e comeu aquele pão sem ter força para falar. Quando, por fim, procurou com os olhos o soldado a fim de pagá-lo, estava só. Os soldados que se achavam mais perto estavam afastados uns 100 passos e marchavam. Ergueu-se maquinalmente e o seguiu. Entrou no bosque e ia cair de cansaço e já procurava com os olhos um lugar cômodo. Mas qual não foi sua alegria reconhecer primeiro o cavalo, depois o carro e finalmente a vivandeira da manhã. Ela correu para ele e assustou-se com seu semblante. Vem comigo, filhote, estás acaso ferido? E teu belo cavalo? Enquanto isso, assim falavam, levou-o para a carrocinha para onde o fez subir, amparando-o por debaixo dos braços. Apenas se achou no carro, nosso herói, exausto de fadiga, adormeceu profundamente. Com a queda de Napoleão, aí a restauração dos Bourbons, a França e a Europa, ela se remonta, entendeu? Se remonta. Napoleão já tinha sofrido um revés na Rússia. Aí depois ele perde um Waterloo. Aí acaba Napoleão fica preso, morre. Há uma arregimentação da Europa, a Europa se transforma, os países surgem, o universo ali, ele se modifica. E o Fabrício ele vai voltar para Milão, para ficar lá com a tia, mas ele está sempre se envolvendo em confusão por conta da ingenuidade dele, da imensa ingenuidade. Ele vai se enfiando em confusão, mas ele tem um carisma. Ele é assim, o texto do Stendhal mostra que ele é muito bonito, ele é carismático, ele é muito ingênuo, mas carismático. É um personagem, um herói, muito atrapalhado, mas um herói. E ele vai se enfiando em confusões, ele se deixa, várias vezes ele é preso, aí ele foge com auxílio da duquesa, da tia. Ele consegue fugir, aí ele vai se exilar, às vezes se exila na Suíça, aí daqui a pouco ele fica deprimido com saudade da tia, aí ele volta, aí ele é preso novamente. É uma confusão que ele vai criando, né? Olha aqui uma passagem aqui, ó. Resta-nos... adeus, monsenhor, disse-lhe bruscamente. Vejo que dão excelente educação na Academia Eclesiástica de Nápoles, e é muito natural que quando esses bons preceitos caem num espírito tão distante... Não agradei esse animal, comentou, e deu-lhe as costas, e comentou o Fabrício com seus botões. Resta-nos ver agora, refletiu o príncipe quando ficou só, se esse belo rapaz é suscetível de paixão por alguma coisa. Nesse caso seria completo. Pode alguém repetir com mais espírito as lições da tia dele? Parecia-me ouvir a duquesa falar. Se houvesse uma revolução nos meus domínios, seria ela quem redigiria o Humanité, como outrora, que é um jornal, como outrora a San Felice em Nápoles. Mas a San Felice, apesar dos seus 25 anos,
e da sua beleza foi seu tanto ou quanto enforcada. Advertência às mulheres de demasiado espírito. Ao acreditar ser Fabrício discípulo da tia, o príncipe enganava-se. As pessoas de espírito que nascem sobre o trono ou ao seu lado perdem em pouco tempo toda a delicadeza de tato. Proscrevem em torno deles a liberdade de conversação por lhe parecer grosseira. Não querem ver senão máscaras e pretendem julgar da beleza da tez. O engraçado é que se julgam com muito tato. Nesse caso, por exemplo, Fabrício acreditava pouco, mais ou menos, em tudo o que lhe ouvimos dizer. A verdade é que não gostava duas vezes por mês em todo. A verdade é que não pensava duas vezes por mês em todos esses grandes princípios. Tinha gostos vivos, tinha espírito, mas tinha fé. O gosto da liberdade, a moda e o culto da felicidade do maior número, manias do século XIX, não eram a seus olhos mais do que uma heresia que passará como as outras. Mas depois de haver matado muitas almas do mesmo modo que a peste, enquanto reina numa região, mata muitos corpos. E apesar de tudo isso, Fabrício lia com delícia os jornais franceses e cometia mesmo imprudências para consegui-los. E aí vai. Ele se entra numa companhia de teatro. Ele se apaixona por uma menina lá do teatro. E essa menina ela pertence a uma revista, um sujeito lá da companhia de teatro, da Commedia dell'arte, né? Chamada Commedia dell'arte, aquela tipo de teatro italiano, onde você tinha um texto, mas esse texto os atores eles iam acrescentando falas, poemas. A Commedia dell'arte. Então ele entra nessa companhia, ele vai assistir umas peças, vê uma menina lá e se apaixona. E essa menina, o dono dela é um tal de Gillette. Esse Gillette é um futriqueiro, um loroteiro. O que acontece? Ele vai perseguir o Fabrício por um bom tempo, querendo matá-lo, porque o Fabrício tem um caso com a namorada dele. Aí um dia o Fabrício tá parado na estrada, tá mexendo com os negócios lá, tá capinando lá um terreno lá. Aí passa esse Gillette ele passa passa dessa carruagem e ele vai querer abalroar o Fabrício. Aí eles lutam, o Fabrício vai e mata ele. Mata esse Gillette. E ele foge. O Fabrício foge. Quando ele foge, todas as forças policiais que têm problemas por conta da tia, que é duquesa, vão atrás dele. Ele atravessa a fronteira e fica exilado num lugar lá na Suíça. Uma hora ele resolve voltar. Quando ele resolve voltar, porque ele tá com saudade da tia, ele é preso. Aí que vai tá a arte do Stendhal. Vai contar como é que funciona as leis, né, quando elas não interessam. Porque o sujeito ele matou o outro em legítima defesa e tinha testemunhas. Só que as testemunhas todas foram desaparecendo. E quando o Fabrício é preso, ele é preso mesmo. Ele é colocado lá num local, deixado preso lá bastante tempo. Ele passa bastante tempo. O príncipe tem um tal de um ministro Rassi. Esse ministro não morre de amores pela duquesa. E ele enrola o príncipe por bastante tempo. E o Fabrício é preso, fica lá preso bastante tempo. E é tipo quase condenado à morte. Ele vai ser enrolado muito tempo preso, passa bastante tempo preso. A gente chega até a pensar aqui que ele realmente vai ir para o cadafalso, que ele vai ser enforcado. Por conta desse tipo de situação. Várias tentativas de soltura, ele não consegue fugir, ele fica preso. Ele se apaixona por uma menina que é filha de um ministro, a tal de Clélia. Ele se apaixona por uma menina que fica lá de fora da cadeia, lá embaixo, vendo ele na torre. Aí ele fica fazendo sinais para ela acha impressionante aquele preso que fica ali fazendo sinais para ela lá de cima, né? Ela acaba por razões, né, que só o Stendhal aqui do amor, né, do amor pode, essa questão do amor, né? Ela se apaixona por um homem que ela praticamente não falava. Ela não trocava nenhuma ideia, eles ficam fazendo gestos lá, ele lá em cima, ela embaixo, ela se apaixona por ele, ela tenta de todas as formas
vai levar comida para ele, evita que ele seja envenenado por esse tal de race. Eles trocam, eles conseguem de vez em quando conseguem se falar, só que ele consegue, junto com a ajuda da tia, a tia elimina o príncipe, faz lá bota veneno na comida do príncipe, o príncipe acaba morrendo. Aí finalmente, depois de muito tempo, o Fabrício é solto. Esse Fabrício, ele é solto. Só que tem um problema, ele quer casar com a Clélia, só que ela tá de casamento marcado com outro sujeito. Ela tá de casamento marcado com um sujeito, e o pai precisa, o pai por conta do final lá do reinado do príncipe, houve uma revolução na cidade de Parma. O pai da Clélia, ele praticamente perde os direitos, entra o filho do príncipe no lugar. Esse filho do príncipe solta, porque ele tá apaixonado pela duquesa, ele acaba soltando o Fabrício. O Fabrício entra para a comunidade religiosa. Aí ele é um homem impressionante, ele vira uma espécie de padre. Ele não pode casar com a Clélia, mas ele acaba tendo um romance com ela assim nos escuros, porque ela tá casada já com o Marechal lá, com o indivíduo lá, com o Marechal. E ele tem inclusive um filho com ela, ele tem um filho, mas essa Clélia, eles vão viver um romance, mas um romance assim como se fosse amante, não tem mais, ele não pode mais casar. O Stendhal que o Balzac falou que o Stendhal escreveu esse personagem baseado num indivíduo da Idade Média, não, da Renascença. E esse indivíduo da Renascença acabou virando um papa. Por conta, ele viveu várias aventuras, então ele vai basear vários personagens daqui dessa história são baseados em figuras históricas que o Stendhal ele vai colocar no livro. Inclusive tem aqui como é que é o nome do ministro aqui? Vai ter um ministro aqui que ele vai pegar e vai colocar como personagem histórico. É um personagem histórico mesmo. É o Mosca, o Malembranches. Ele vai dizer que esse personagem é baseado numa figura histórica que era um ministro francês fantástico, o tal do Conde Mosca, que vai ser um homem que vai ser apaixonado pela duquesa Gina Pietraneira, que é a tia do Fabrício. Quer dizer, é um livro extraordinário, é um clássico absoluto do século XIX. Provavelmente, se você, assim, dos dois livros aqui, eu achei esse aqui muito, muito melhor. Esse livro foi escrito em 40 dias, melhor do que o Vermelho e o Negro, muito melhor. Embora o Vermelho e o Negro seja um dos grandes clássicos do século XIX, mas a Cartucha, no meu entender, é melhor do que o Vermelho e o Negro. É um livro clássico. Eu quero ler aqui uma parte aqui do Otto Maria Carpo, que o Otto Maria Carpo vai falar um pouquinho do Stendhal, e é importante sempre ter o nosso mestre aqui, né? O Otto Maria Carpo falando dele, ó. Aqui. Stendhal é o mais paradoxal dos autores. Outros levam uma vida burguesa, escrevendo sonhos românticos. Ele pretendeu levar uma vida romântica, e não conseguindo bem, escreveu análises psicológicas clássicas. As aparências iludem. O homem Bailey parece um filisteu frustrado, enfeitando-se a biografia com mentiras evidentes sobre façanhas heróicas, conquistas eróticas e o resto, ao passo que a obra literária de Stendhal dá ao leitor, sem preconceitos literários, uma impressão de romantismo muito forte. O romance mais, ele vai falar aqui, né, dos romances mais elaborados, quer dizer, mais romanesco de Stendhal, é a autobiografia Vida de Henri Brulard. E os esforços dos beilistas mais devotados não conseguiram, em decênios de pesquisa, desemaranhar de todo o tecido do rodomontades e mentiras deliberadas em torno de uma vida bastante trivial de funcionário de retaguarda dos exércitos napoleônicos, aproveitando depois do serviço consular em cidadezinhas sem importância. Também é bastante romântico o romance picaresco de Julien Sorel, Le Rouge et Le Noir, o Vermelho e Negro, que pretende subir através das mulheres e acaba, depois de um crime escandaloso, no patíbulo. E não há nada mais romântico do que os amores de Fabrice Del Dongo e La Chartreuse de Parme, a nossa queridíssima aqui, a Cartucha de Parma. As intrigas da corte, a salvação milagrosa, a paixão e a batina, a morte patética, tudo isso está cheio
de reminiscências de Manon Lescaut, de Novelle Heloise, que é do Novelle Heloise. Enfim, os crimes sinistros nas crônicas italianas parecem passar-se na Itália fabulosa dos romancistas góticos, do Castelo de Otranto e Mistérios de Udolfo. Ninguém duvida, no entanto, da classicidade da obra de Stendhal, que é mais do século das ligações perigosas do que da época de Notre-Dame de Paris. Nem sequer é classicidade no sentido naturalista do século d'Or. Antes, é o classicismo seco, um pouco esquelético, do século de Voltaire, justificando-se plenamente a famosa frase em Compás la Chartreuse, pour prendre la tour, ele vai falar aqui em francês, né? Nas crônicas italianas, a sobriedade chega a ser artificial. Stendhal pretende sugerir que os acontecimentos mais extraordinários são os mais comuns, dignos de serem narrados em estilo de Código Civil ou de noticiário de jornal. Há nesse raciocínio um equívoco. O Código Civil e o noticiário dos jornais não se ocupam com a vida regular, e sim só com os acidentes que a perturbam e lhe desviam os caminhos normais. Justamente nesse sentido, o estilo é o homem, o estilo de Stendhal, reflete a sua condição humana. A sua obra podia continuar na análise das paixões que o século XVIII iniciara. A sua alma podia ser de um pequeno burguês provinciano, que pretende fazer com força o papel de um Byron francês na Itália. Mas a sua vida era anormal e, portanto, romântica. A Revolução libertara-o da prisão moral da família e da província. A tantos outros provincianos franceses do século XVIII aconteceu o mesmo. Mas sem as guerras, Stendhal teria ficado jornalista radical em Paris. Napoleão tornou-se o seu destino. A Alemanha, a Rússia e a Itália não são países que um francês do século XVIII costumava visitar. Stendhal visitou-os de maneira, por assim dizer, anormal, em função das guerras napoleônicas. E não chegou a normalizar sua situação, porque Napoleão foi derrotado antes de Stendhal ter conquistado Baton do Marechal. Dos ideais da Revolução só ficou a lembrança da força material pela qual Napoleão os tinha levado através da Europa. Depois de Waterloo, estavam os adeptos do imperador derrotados em face de uma alternativa. Entre um cepticismo letárgico, não acreditando em nada e descansando em prazeres eróticos e estéticos, ou então a esperança de derrubar novamente pela força material o poder dos ineptos que constituem em todas as nações a grande maioria. Em Stendhal encontram-se vestígios dessa e daquela solução. Teoricamente adotou o materialismo de Holbach e o pragmatismo imoralista de Helvétius, dedicando culto especial à memória do herói que praticara essas teorias com a maior maestria. Na vida, Stendhal aceitou o ceticismo erótico-estético, analisando a cristalização do amor, assim como um crítico literário analisa o romance, e idolatrando a arte, a música de Haydn, Mozart e Rossini, a escultura de Canova, a arte das cidades e paisagens da Itália, com a paixão de um amante romântico e algo cego pela verdadeira qualidade da amada. Não há, porém, contradição entre o imoralismo materialista e o esteticismo erótico de Stendhal. A contradição só existia enquanto Stendhal pretendeu justificar sua atitude com os argumentos da crítica romântica, atacando Racine e elogiando Shakespeare. Mais tarde, mais amadurecido, Stendhal reconheceu o erotismo romântico em Racine e o ateísmo pessimista em Shakespeare. Então, a fuga para a Itália, país da beleza e do amor, era a conclusão fatal para não sucumbir ao pessimismo de uma religião da força que já não era possível praticar depois da queda de Napoleão. Entre os muitos exilados e imigrantes da época romântica, é Stendhal o único para o qual o exílio na Itália significava felicidade. A vida italiana de Stendhal é a continuação coerente de sua vida interrompida nos exércitos do imperador. Infelizmente, as aventuras eróticas de Stendhal eram tão insignificantes, se não imaginárias, como as suas vitórias militares. O seu egoísmo teórico, elaborado como verdadeiro sistema filosófico, o beilismo, tem algo de um estado maior, sem exército. Era preciso mentir para conservar a estima de si mesmo. Mentir conforme toda a norma da estratégia e tática e no estilo sóbrio, fidedigno das proclamações do autor do Código Napoleônico. Stendhal começou a mentir em diários íntimos, continuou a mentir em cartas, livros de viagens, autobiografias e triunfo da ficção em romances, que são, conforme a expressão feliz de Leon Blum, as autobiografias climéricas de Stendhal, homem nato para viver antes de 1789
e colocado na época da restauração. Ai, ai. A lucidez de espírito com a qual enfrentou esse destino é a raiz da sua arte psicológica, convicção maquiavelista da permanência das reações humanas, condensação literária do Petit Fait de Leibniz e da psicologia associacionista dos ingleses, uso dessa psicologia novelística para a apreciação moral no sentido dos moralistas, dos personagens. Os romances de Stendhal são grandes experimentos de um behaviorista estudando minuciosamente a conduta de homens e mulheres em situações extraordinárias, do amoralismo de Maquiavel através do pragmatismo imoralista de Helvétius. Chega Stendhal a antecipar o imoralismo de Nietzsche, que encontrará no romancista francês todas as suas descobertas psicológicas, o ressentimento, a psicologia do homem-ator, o elemento dionisíaco na arte e as conclusões de conduta. É preciso confessá-lo, apesar de todas as proclamações idealistas e reservas mentais da consciência religiosa ou laicista, o homem moderno em geral age assim como Stendhal representou o homem nos seus romances. A psicologia estratégica de Stendhal é a adaptação do maquiavelismo à vida moderna, e este é o caminho normal para tornar-se burguês numa sociedade utilitarista. Stendhal não é apenas um espelho da modernidade, mas também um espelho de normalidade. Os enredos românticos e, sobretudo, os desfechos românticos nos seus romances não desmentem essa tese. Os personagens de Stendhal são naturezas excepcionais que acabam em mortes patéticas. Isso apenas quer dizer que na época de Stendhal era extraordinário e acabou mal, o que hoje é normal e acaba bem. O romantismo desapareceu, mas o Código Civil, seja dessa ou daquela classe, sempre fica. Os romances de Stendhal são transfigurações do maquiavelismo, porque como ele tinha essa visão, ele era um adepto do Maquiavel, do príncipe do Maquiavel, então você vai encontrar isso muito forte nos romances. Nesse Cartucho de Parma é o príncipe o tempo todo. Você vai ver como, você vai se perceber como a sociedade, as leis, elas só valem para quem está no poder. Elas só valem muitas vezes, principalmente em países latinos, principalmente no Brasil, elas tendem a valer se quem está no poder, se quem é poder mesmo, manda. E se ele manda, ele vai subverter Constituição, ele vai passar por cima de Constituição, vai fazer o diabo. Vai acontecer aqui com o personagem que ele matou por legítima defesa. Mas simplesmente o Estado vai dizer que ele é o Estado e o lugar inteiro, Parma, a cidade inteira vai declarar que ele é culpado, e ele não é culpado. Ele não é culpado, ele se defendeu e foi preso. Só que ele não teve julgamento e nem advogado, que eu fiquei assim, como é que pode o sujeito passar, sei lá, 10 anos, não vou chegar a 10 anos preso, mas uns 5 anos preso, sem nenhum momento, e correndo o risco de no outro dia ele ser levado ao cadafalso, ser enforcado e acabar ali a vida. Acabar a vida. Os romances de Stendhal são transfigurações do maquiavelismo, inclusive a ambição do poder político erótico e o desprezo da humanidade. O instrumento da transfiguração é a música. A atmosfera de A Cartucho de Parma é a de Così fan tutte, mas essa poesia musical não podia ser compreendida durante o século de prosa depois da morte de Stendhal. Os contemporâneos não o compreenderam. Stendhal foi esquecido. É famosíssima sua frase profética: eu serei compreendido depois de 1880, tornando-se lugar comum que vale a pena de uma análise. Quem foi que compreendeu o Stendhal depois de 1880? Foram os decadentistas do Culte de Moi, de cujo grupo sairá Barrés, o professor da Energia Nationale. Aprenderam a ler Stendhal nos ensaios de psicologia contemporânea de Bourdieu, conservador que pretendeu tonificar a burguesia decadente, recomendando-lhe um tratamento de energia contra o evasionismo. Com efeito, os romances de Stendhal, possibilidades vividas de uma energia potencial, não são evasionistas, mas tampouco servem ao desejo do establish restauração, que seria o ideal de Bourdieu. A estabilidade do burguês tradicionalista. Stendhal é um homem contra o quietismo da restauração, que seria o ideal de Bourdieu. É romancista de uma nova burguesia em movimento, partindo da província com o plebeu rousseauiano Julien Sorel para conquistar o grande mundo. Assim o compreende Taine,
como um homem napoleônico contra a Société do Ancien Régime, fugindo de Paris para os acampamentos do exército imperial e depois para a Itália menos aristocrática, na qual o plebeu podia conquistar mulheres e obras de arte. A Cartucha de Parma é a continuação de O Vermelho Negro, após ter desromantizado a novela Héloïse, do Jean-Jacques Rousseau. Stendhal transformou a Itália misteriosa dos romancistas góticos em campos de manobra do novo homem do Código Napoleônico e da estratégia psicológica. Fantasiou-se de Byron francês, mas não era aristocrata. Do aristocracismo só tinha a lucidez classicista do século XVIII, que sobreviveu em plena reação romântica dos oficiais do burguês clássico Napoleão. E Stendhal sobrevivem as ideias de Napoleão e os burgueses do fim de século. Só redescobrirão para prosseguir o novo, para pressentir o novo homem do capitalismo monopolista que começou depois de 1880, a época napoleônica da burguesia. Nesse sentido, Stendhal é muito mais moderno do que Balzac, romancista da burguesia em ascensão. Veio diretamente do romance gótico e parece, por isso, mais romântico do que Balzac. Na verdade, é no gênero burguês do romance um sobrevivente da época pré-burguesa. Stendhal é o único clássico do gênero moderno romance. Palavras do nosso querido Otto Maria Carpo, analisando Stendhal. Beleza, gente? Beleza? Então é isso. Aí ele vai ser preso, ele vai conseguir ser libertado. Ele vai casar com não vai casar com a Clélia, ele vai ter um romance, e aí o livro ele vai ter um desfecho, que o filho do Fabrício, que ele teve com essa Clélia, ele vai morrer, e essa Clélia também morre, e aí ele deixa em aberto o que vai acontecer com o Fabrício, que aquela ideia, pode virar até papa. Ele vive uma vida dispersa, uma vida de heroísmos. Ele pode, no final das contas, virar até papa. Beleza? Olha que obra extraordinária, né? Esse aqui é o Napoleão, do André Castellotti. A obra, o livro original francês. Quem quiser, ó. Tem aqui, não sei se tem tradução em português. Aqui é Napoleão do início ao fim. Quem curte história, quem gosta de pegar esse material, os catatal desse aqui, ó, essa obra aqui sobre Napoleão é da Librairie Académique Perrin. Deixa eu ver de que ano. Ó, aqui, ó, Napoleão Bonaparte. Ó, quem gosta de Napoleão, Stendhal, que era fanático por Napoleão, tá vendo? Napoleão Bonaparte. E quem gosta, deixa eu ver de que ano que é esse aqui. Ela é de 1967, Librairie Académique Perrin. Isso aqui é a vida do Napoleão toda, do início ao fim. Um dia eu vou sentar e vou fazer uma resenha sobre esse material aqui, que isso aqui está na lista de leitura. Um dia eu vou pegar e vou destrinchar esse Napoleão, beleza? Então, ó, hoje eu fiz uma resenha sobre a Cartucha de Parma, um clássico do século XIX, um livro clássico, hiper clássico do século XIX. Espero que vocês tenham gostado. Leiam a Cartucha de Parma. Essa tradução não é muito boa. Deixa eu ver aqui. Ela contém muitos erros, mas essa edição é assim. A tradução não é interessante. É do Vidal de Oliveira. Não gostei. Eu fui atrás em PDF de uma outra edição, porque essa tava complicado de ler. E eu peguei uma edição mais moderna, que peguei aqui para ler, e por conta justamente da tradução, que eu estava sentindo que não estava agradando, não estava me agradando. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para pegar o nome do tradutor que eu li, desse aqui, ó, essa edição, a Cartucha de Parma, em PDF, ó, da Penguin Companhia Clássicos, essa aqui, ó, essa aqui em PDF, para fazer leitura, porque essa que eu estava aqui, eu não estava, tinha muitos erros de português. Eu não estava conseguindo. Tradução do Rosa Freire de Aguiar, que é uma tradutora de um monte de clássicos aí, de um mundaréu de clássicos. Eu vi a biografia dela, é uma tradutora de um monte de clássicos. Eu gostei mais dessa tradução aqui, dessa Pinguim Companhia das Letras, essa daqui, ó. Aí, essa aqui eu li uma parte, li uma parte, e depois que eu comecei a notar que estava muito complicado, eu adquiri essa outra edição aqui, que foi muito melhor para se ler. Beleza? Então, ó. Hoje eu fiz uma resenha sobre a Cartucha de Parma, um clássico do século XIX, resenhado pelo Otto Maria Carpo, hein?
Ó, beleza também? Com a ajuda, como é que é? Com uma ajuda fantástica do Otto Maria Carpo, resenhando que o... E o Stendhal também. O Stendhal aqui ajudou. O Stendhal, o Balzac deu uma ajuda feroz aqui na resenha do nosso querido Stendhal. Beleza, gente? Então, ó, curte o vídeo, se inscreva no canal. Se você leu alguma coisa do Stendhal, fala aí pra mim, beleza? Até a próxima. Curte o vídeo, se inscreve no canal e comenta aí. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau.